pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é psicóloga Alexandra Santos e no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um assunto muito interessante. Agradeço desde já a sugestão do vídeo, muito bacana. Vocês me sugeriram para falar hoje sobre a síndrome do pensamento acelerado, um assunto super atual, um assunto que muitas pessoas, inclusive, não têm conhecimento. Eu acho que é muito oportuno você que nunca ouviu falar, inclusive, você já ouviu falar na síndrome do pensamento acelerado? Alguém já comentou alguma coisa? Enfim, você conhece alguém que está hoje vivenciando tal síndrome? Se não, fica até o final do vídeo, vai ser importante demais as informações que eu vou estar passando para vocês. Então, se você de repente caiu de paraquedas aqui, nunca viu nenhum vídeo meu, aproveita, se inscreve no canal, visualize os outros vídeos, curte, compartilha, fica à vontade. E sempre que vocês tiverem interesse em falar, em ouvir sobre um assunto, me ver falando sobre o assunto, comenta o assunto, que aí eu vou visualizar ou aqui ou no Instagram, que com certeza eu vou ter acesso às informações, tá certo? Mas sem muitas delongas, vamos agora para o assunto do vídeo de hoje. Então, hoje eu vou estar falando sobre síndrome do pensamento acelerado. O que seria isso? As pessoas que desenvolvem tal síndrome, elas não precisam ter uma idade, tá? Então, desde criança até o idoso, eles podem desenvolver tal síndrome. Infelizmente, 80% da população mundial está acometida com tal doença, que é a síndrome do pensamento acelerado, mas não tem conhecimento. Por quê? Porque não visualiza o seu comportamento, o seu corpo, não consegue ter conhecimento pleno em relação a como o seu corpo funciona. Essa síndrome, ela acomete pessoas que têm uma vida muito, assim, rápida no dia a dia. Tem muitas demandas, muitas atribuições. As 24 horas para essa pessoa é pouco, para tantas coisas que ela executa. Seja na vida pessoal, profissional, familiar, enfim. Às vezes tudo isso junto, às vezes uma das áreas que são muito sobrecarregadas e aí a pessoa realmente não tem tempo de pensar. Então esse cérebro, infelizmente, ele fica super pesado em relação às informações, ele passa a ficar muito acelerado e ele não consegue se reestruturar, ele não consegue ter um tempo de descanso suficiente para que ele possa organizar as informações. E aí essa pessoa começa a ter algumas queixas, e aí eu vou estar falando exatamente sobre isso com vocês agora. Então, uma das queixas principais para a pessoa que desenvolve a síndrome do pensamento acelerado é a dificuldade de memorização. Essa pessoa começa a ter dificuldade de memorizar as informações. Um dos segundo relato das pessoas é exatamente a dificuldade em relação ao dormir. O sono ele é alterado, a pessoa começa a desenvolver insônia e aí ela passa a ter irritabilidade de forma constante diante de tanto esquecimento, diante de tanta dificuldade de dormir, e o pensamento continua acelerado porque a rotina dessa pessoa é muito acelerada. Ela acorda cedo e aí ela começa a fazer um monte de coisa e ela entra segunda, terça, quarta, domingo e aí começa tudo de novo e ela não consegue ter uma pausa, um tempo para relaxar, um tempo para descansar esse cérebro, e aí esse pensamento ele continua cada vez mais acelerado. Então algumas pessoas começam a se queixar aí dessa perca de memória e aí eles começam a se irritar bastante. E isso afeta também esse sono. Então esses 3 primeiros sintomas são os que a gente mais vivencia, a queixa maior em relação aos pacientes que chegam com a demanda da síndrome. E aí posteriormente essa pessoa começa a ter dificuldade nas relações pessoais, não consegue ouvir as pessoas porque elas não têm paciência, não têm resiliência de ouvir enquanto a outra pessoa está falando. Ela quer que a pessoa termine logo, então ela começa a se irritar com aquilo. Então isso diretamente é afetado na escola, na família, no trabalho. Então imagina a situação dessa pessoa, Então isso é muito complicado. E também existem queixas físicas, muitas dores de cabeça, muitas dores musculares, assim, de forma excessiva. A pessoa começa a sentir também muitos problemas gástricos também. Então, são vários sintomas físicos que são apresentados também pela síndrome do pensamento acelerado. Então, algumas pessoas, elas mesmo diante de todo esse cenário, não se percebem com a síndrome, não buscam ajuda médica e a situação ainda se agrava mais.
Então, quando a pessoa busca um médico, automaticamente ele sinaliza aí que a pessoa precisa ter um tempo de relaxamento, né? Precisa ter um tempo de descanso para que esse cérebro se reorganize, se reestruture e essa pessoa comece a ter realmente uma vida mais organizada, mais funcional, mais equilibrada. Então, assim, se a pessoa de repente ela não percebe-se dentro de todas essas queixas e ela continua evoluindo aí com essa mesma dinâmica diária, ela pode sim no futuro desenvolver depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e tantos outros transtornos psicológicos, exatamente por falta de cuidado nesse primeiro momento da manifestação da síndrome. Então, se você de repente conhece alguém e está dentro desse contexto e que infelizmente ele não se percebe, que você está percebendo que algo está estranho, porque, por exemplo, imagina a pessoa tendo dificuldade nas decisões da vida dela, porque ela não consegue pensar. Ela está diante de uma situação importante para se tomar uma decisão e ela não consegue pensar. O pensamento é tão acelerado que ela toma uma decisão assim de forma imediata. Geralmente não é a melhor decisão a ser tomada. Ela não para poder avaliar todas as possíveis circunstâncias que pode vir após aquela decisão. Então ela começa a trazer na sua história de vida várias queixas em relação a escolhas erradas. Por quê? Porque ela está decidindo as coisas de forma muito rápida, o cérebro não processa a melhor opção, a opção mais funcional para a decisão da escolha para aquela pessoa naquela circunstância específica. Então imagina como isso a longo prazo pode prejudicar a vida das pessoas. Então, se de repente você conhece alguém, orienta essa pessoa a buscar uma ajuda médica, com certeza ela também vai ser orientada, se ela procurar um médico, a buscar uma ajuda psicológica. Se ela procurar o psicólogo e ele mesmo identificar que precisa de uma intervenção médica, nós também sugerimos essa intervenção médica. Então a gente trabalha em equipe, desde que essa pessoa consiga ter uma reestrutura da sua vida, uma reestrutura de pensamento, e aí consiga assim fazer as melhores escolhas e reorganizar essa questão física, psíquica e conseguir aí ter bons resultados em relação à sua dinâmica diária, tá certo? Então eu espero ter contribuído com vocês, agradeço mais uma vez a sugestão de vocês, obrigada para quem ficou comigo aqui até o final, um grande abraço para vocês, beijos e até o próximo vídeo, tchau, tchau!